Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quarta-feira, você vai conferir. O Poder Executivo de Rosário Oeste teve as contas julgadas pelo TCE. Torixoréu e Curvelândia também tiveram os balanços anuais avaliados pelos conselheiros. E ainda, confira como foram julgadas as contas das prefeituras de Barra do Bugres e Diamantino. É o TCE Notícias do dia 5 de outubro que está no ar. Olá, tudo bem? Balanço do Poder Executivo de Guarantã do Norte recebe parecer prévio favorável à aprovação. Na mesma sessão, o balanço da Prefeitura de Rosário Oeste também foi avaliado. Confira. Durante o exercício de 2010, a Prefeitura de Guarantã do Norte esteve sob a administração do gestor Mercídio Panosso. De acordo com a análise feita pelos técnicos da 6ª relatoria no balanço, houve superávit na arrecadação. O motivo é que dos R$ 37.126.000 previstos para serem recolhidos, o valor efetivo da arrecadação chegou ao montante de R$ 39.734.000. Isso representa R$ 1.800.000 acima do previsto. Fatores que motivaram o conselheiro relator a votar pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do Executivo de Guarantã do Norte. Na mesma sessão, o balanço do Executivo de Rosário Oeste, que teve como relator o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, foi julgado como regular, mas o prefeito Joemil José Balduino de Araújo vai ter que cumprir determinações. Entre elas, observar as normas da Lei de Licitações e não prorrogar contratos de prestação de serviços de natureza não continuada, além de enviar as informações obrigatórias dentro do prazo à Corte de Contas. Aplicar multa ao gestor no valor total correspondente a 100 UPFs-MT, em razão da prorrogação indevida de contratos de prestação de serviços de natureza não continuada e do descumprimento do prazo do envio de informes para este Tribunal de Contas. Saiba agora como foram julgadas as contas das prefeituras de Curvelândia e Torixoréu. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Curvelândia. O conselheiro relator ainda fez recomendações ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao Executivo que aperfeiçoe o planejamento e a execução das políticas públicas nas áreas da saúde e educação e promova ações planejadas, com o objetivo de realizar a efetiva arrecadação de todos os tributos, assim como a cobrança da dívida ativa. Isso porque a gestão do prefeito Lair Ferreira cumpriu com os ditames legais, investindo, por exemplo, R$ 1.900.000 em saúde, valor que correspondeu a 22,20% da receita, total que supera o mínimo de 15%. Na mesma sessão, o TCE julgou como regulares, com recomendações e determinações legais, as contas de 2010 do Executivo de Torixoréu, período administrado pelo prefeito Máximo Antônio Rodrigues dos Santos. O julgamento favorável se deve à constatação de pontos positivos no balanço, como é o caso da disponibilidade financeira de R$ 696.000. Entretanto, o conselheiro Antônio Joaquim, que na sessão teve os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, multou o gestor em R$ 1.300 por ter realizado registros contábeis incorretos e não ter planejado as despesas. O TCE também julgou o ato de admissão de pessoal da Fundação de Saúde de Porto dos Gaúchos. Esse processo é da relatoria do conselheiro Valdir Teis. E os detalhes você confere no portal tce.mt.gov.br. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta.
Conselheiros julgam as contas das prefeituras de Barra do Bugres e Diamantino. Confira os detalhes desses processos agora. As contas de governo da prefeitura de Diamantino, município que fica a 208 quilômetros da capital mato-grossense, recebeu parecer prévio contrário à aprovação. Isso porque, durante a gestão do ex-prefeito Erival Capistrano de Oliveira e do atual prefeito Juviano Lincoln, foram identificadas irregularidades consideradas gravíssimas. Ambos ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal. Um limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal como taxativo. Ambos ultrapassaram nos seus respectivos períodos. E no caso do prefeito atual Juviano Lincoln, houve ainda uma outra irregularidade gravíssima de infringência a dispositivo constitucional, que foi o repasse a maior acima do limite para a Câmara Municipal. O Pleno ainda recomendou ao Legislativo Municipal que determine ao prefeito que aprimore o desempenho nas políticas públicas de saúde e educação e que implemente os tributos do município. Já as contas da Prefeitura de Barra do Bugres, gestão do prefeito Wilson Francelino de Oliveira, foram julgadas regulares. Pontos favoráveis foram confirmados no balanço, como é o caso do equilíbrio orçamentário. Com a receita de R$ 46 milhões, a gestão municipal gastou em 2010 apenas R$ 39 milhões e 700 mil, o que gerou uma economia superior a R$ 6 milhões. No entanto, como o prefeito pagou indevidamente por horas extras a servidores comissionados, o relator do processo, o auditor e substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, determinou que o gestor devolva em 120 dias, com recursos próprios, o total de R$ 48.700, além de determinar que essa falha não se repita. A jornalista Angelina Miqueleto vai te explicar agora como foram julgadas as contas da Câmara de Vereadores de Araguainha. Sob a administração dos vereadores presidentes Valdeir Divino da Cruz de Oliveira e Silvio José de Moraes, as contas de 2010 do Poder Legislativo de Araguainha foram julgadas regulares com recomendações e determinações legais. Os conselheiros ainda penalizaram os gestores no valor total de R$ 1.224 pelo fato do contador não ter sido contratado por meio de concurso público e por enviarem com atraso informações ao TCE. Todavia, durante a avaliação feita pela auditoria na Câmara de Araguainha, foi possível constatar que a gestão cumpriu com a aplicação dos limites legais e constitucionais. Exemplo disso foram os gastos com pessoal. Nesta área, o chefe do Legislativo aplicou 4,82% da receita corrente líquida, não ultrapassando ao máximo permitido, que é de 6%. Julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas aqui citadas. Aplicar ao senhor Valdeir Divino Cruz de Oliveira a multa de 11 UPFs e ao senhor Silvio José de Moraes Filho, multas que totalizam 23 UPFs. Tribunal de Contas alerta: o TCE de Mato Grosso não autoriza ninguém a pedir benefícios em nome do tribunal. Quero dizer a toda a população, especialmente aos gestores, ninguém deste tribunal, ninguém da população em geral, tem autorização de usar indevidamente o nome do tribunal e dos conselheiros ou de quem quer que seja para obter qualquer vantagem de qualquer natureza. Essa instituição cumpre o seu papel constitucional de fiscalizar e as autoridades políticas o papel de administrar. Nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá.